Bem-vindos à Dominatrix Sem Piedade número 4, sobre o André Ventura. Entre Deus e o Diabo, o podcast sobre André, antes de ser Ventura, um jovem tímido e religioso que criou uma personagem e um partido de radicais. Se eu começar a rir às gargalhadas, eu peço já desculpa, porque o tímido e religioso, a minha mente imaginativa e perversa vai. O Expresso lança este domingo, 12 de março, 2023, um podcast narrativo de vários episódios a contar como André Ventura abriu caminho à procura de notoriedade para sair de um subúrbio e ascender socialmente através da igreja e da relação com as pessoas certas, até ser líder do Chega e num par de anos condicionar todo o sistema político português. Ouça aqui o trailer entre Deus e o Diabo, como André se fez Ventura. Entre Deus e o Diabo é um retrato falado da autoria do jornalista Vítor Matos, Tenho Pena do Senhor, com sonoplastia de João Luís Amorim, também tenho pena deste senhor, e narra a história como um jovem tímido e religioso, ai meu Deus, que não demonstrava traços de extremismo e de xenofobia, pois até o poder lhe subir à cabeça, até isso ser uma oportunidade. Foi construindo uma personagem, André Ventura, o presidente de um partido populista, pois 48% da população portuguesa é analfabeta funcional, que mal consegue interpretar textos simples, que faria personagens que vêm direitinhas dos templos maçónicos, que num par de anos usou como trampolim o preconceito contra os ciganos para acabar com a exceção portuguesa da extrema-direita no panorama europeu. O podcast, desenvolvido ao longo do último ano, tem como base a entrevista da vida que Ventura deu ao Expresso em março de 2021, que deu origem a uma capa da revista e cerca de 20 entrevistas a amigos, conhecidos e críticos do líder do Chega. Um retrato falado de André Ventura sobre o caminho contraditório do líder do Chega para o extremismo político, a narrativa da autoria do jornalista do Expresso Vítor Matos contra a história de André, antes do venturismo, um fura-vidas à procura de uma oportunidade e que ascende na igreja, na academia e num comentário até ceder às tentações da notoriedade e do populismo. Ele cedeu. Ai. Homem forte não cede. Aguenta e não chora. Entre Deus e o Diabo, como André se fez Ventura, é um podcast narrativo de 7 episódios com publicação semanal. A partir de 12 de março e a cada domingo será publicado um novo capítulo em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt. Isto aqui deve ser mais excitante que a Dona Beija ou o Pantanal, que é uma novela, não é? Isto aqui entre Deus e o Diabo, ai meu Deus, o que vai sair daqui, pelo amor de Deus. Isto depois de ouvir estes podcasts, precisamos todos de exorcismos, que isto vai correr mal. Hoje, se não tivesse sido Deus e a religião... E o facto de ser maçom, evidente. Eu provavelmente era um taxista em Algueirão Meu Martim. E fodeu. Qual é o problema de ser um taxista em Algueirão Meu Martins? Não querem dizer que o André Ventura tem encolacrado no fundo da sua personalidade preconceitos de inferioridade sobre ele próprio e considera os taxistas empregadas de limpeza ou caixas de supermercado inferiores a ele porque ele se ascendeu socialmente. Se isto não é o apex da loucura. Na política, muitas vezes, há figuras que se transformam nas personagens que criaram. É o caso de André Ventura, o homem que, em 3 ou 4 anos, veio do nada a condicionar todo o sistema político em Portugal. Ai, poupem-me que disparates. Só falta dizer que é o Messias. O reformador social. O salvador da pátria. Eu mal posso esperar que o André Ventura diga num discurso: eu vivo com Jesus, o JC, há mais de 30 anos. Pá, poupem-me, os disparates.
O André Ventura não passa de um totó preguiçoso que não quer ler e não quer estudar e não quer trabalhar e tem vergonha de ser taxista. E que está convencido porque usa fatos de marca que é melhor que os outros. Poupei-me. Com os disparates, pá. Já não aguento mais esta porcaria. Um país que até 2019 era olhado como um paraíso sem populistas. Vou dizer-lhe uma coisa que se calhar é chocante. O André Ventura nunca foi um radical. Eu diria, muitas vezes disse-lhe que ele era um homem de esquerda envergonhado. Não é um ridículo. É dois. Que ainda piora. Este é um podcast com vários episódios sobre como o jovem católico jurista, professor universitário, chamado André, se transformou em Ventura, o líder do Chega que nas legislativas de 2022 se tornou na terceira força política em Portugal. E que abriu caminho a um discurso racista e xenófobo que ele nunca teve até perceber que isso funcionava como instrumento de uma força radical de direita semelhante às outras que existem nas democracias descontentes. Eu agora vou citar o último parágrafo de um artigo que eu escrevi a 14 de maio de 2021 sobre a psicose americana, o império dos Estados Unidos do narcisismo e da psicopatia de Chris Hedges, que é um dos meus jornalistas preferidos, que diz assim: quando se pensa que se pode ter tudo o que se deseja e que se pode ser tudo o que se sonha, que não há um impedimento da realidade, há uma cegueira que nos impede de ver, e porque se está emocionalmente, intelectualmente impreparado para lidar com a fatura da realidade, grita-se por um novo Salvador ou por uma renovação moral, problema, reação, solução, e aí aparece um demagogo a exigir vingança para apaziguar as massas. E é aí, nesse momento, a oportunidade de agrilhoar as massas à própria escravidão continua. E essas forças do capitalismo desregulado vão matar-nos se nós deixarmos. Senhores deputados, vou terminar talvez com uma frase que pode vir a ser considerada uma frase racista. Talvez a mais racista aqui dentro dita alguma vez. Este podcast nasceu de uma investigação que fiz para um artigo publicado na revista do Expresso em março de 2021, para mostrar como o jovem Ventura se foi aproximando das pessoas certas para ir ganhando notoriedade ou ser famoso nas televisões, no futebol e na política. Esta frase não faz sentido. Então, o Venturinha é que se aproximou das pessoas, as pessoas não se deixaram aproximar. Então, o Ventura é utilizado e deixa-se utilizar, evidente. Ah, coitadinho, ele aproximou-se das pessoas certas, que estão inocentes, que não têm más intenções para com as massas ignorantes. Ai, que discurso mais tolo, até parece que nós não sabemos a ladainha. A ideia base deste podcast é mostrar aos leitores e ouvintes do Expresso um contraste. Quem foi André, o católico, o estudante, o escritor, o investigador ou o comentador, e quem é Ventura, o líder do Chega, que não hesita em usar preconceitos, mentiras, meias-verdades para arranjar votos. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cá do sítio. Poupem-me. Não conseguem arranjar um personagem mais dinâmico, mais interessante, tipo 007, mais alto, pá. O gajo é pequenino, nem sequer andamos todas murchas. Que não dá pica nenhuma. Você é que vai tirar as conclusões. Se assim num delírio fosse Presidente da República... Num delírio não, vai acontecer. Não vai. Vai acontecer. Tinham que meter o Gocha. O Gocha que só vai na televisão para dizer escatologias. Pelo amor de Deus, ele tem que beber litros e litros de água benta. O Venturinha tem mesmo voz de macho. This is Sparta! Posso olhar para mim próprio e agradecer a Deus me ter colocado a mim. Eu que vivo com Jesus há mais de 30 anos. Obrigado, meu Deus, por teres iluminado o meu caminho. Ai, meu Deus. Eu senti não seria nada nem ninguém. Olha lá, qual é o salmo que tu lês todos os dias? Como a voz desse país.
Este é o podcast do Expresso, Entre Deus e o Diabo, sobre como André se fez Ventura. Eu sou o Vítor Matos. Deus, pátria, família e trabalho. É nisso que este partido acredita. Acreditar, confiar e adorar são sinónimos. O André Ventura trabalha para o diabo ou para Deus? Em que medida as suas promessas têm vínculo com a realidade? E em que medida aquilo que prefere está ancorado na realidade? Muito obrigada pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.